Lucas 9, 43b. Na semana passada, nós terminamos o culto da noite falando acerca da cura de um jovem possesso, e nós paramos no 43a. Hoje eu queria continuar do 43b, e nós vamos falar hoje de 3 temas aí. Vamos falar da nova predição de Jesus sobre a sua morte, vamos falar sobre o maior do reino dos céus, e Jesus ensina tolerância e caridade. Então hoje nós temos aí 3 temas para tratar nessa manhã, mas todos os temas eles giram em torno de um mesmo motivo. Jesus estava discipulando seus discípulos, Jesus estava doutrinando seus discípulos, porque eles ainda precisavam aprender muitas coisas, como nós vamos perceber aqui agora, nesses versículos que eu separei para essa manhã. Então, 43b ao 44 diz assim: como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Você vê que o texto começa dizendo assim: todos estavam maravilhados de quanto Jesus fazia. Então, enquanto o povo estava maravilhado com os milagres, que Jesus estava realizando, Jesus sai do contexto de milagre e volta para o seu objetivo principal, que a gente já falou aqui qual era: a cruz. Então, enquanto a multidão, os discípulos, as pessoas ainda estão muito envolvidas e muito maravilhados com milagres, Jesus para e chama eles para a realidade. Fala: olha, milagre é bom, o que eu tenho feito é muito bom, mas fixe uma coisa, se tem uma coisa que vocês têm que gravar no ouvido de vocês, é o seguinte: Filho do Homem está para ser traído. Então Jesus estava num momento de milagre, agora ele volta para uma realidade dura, mas certa, cruz. Ele estava no meio da multidão, agora ele já está a sós com os seus discípulos falando: olha, eu vou morrer. Então você vê que a todo momento nada pode fazer Jesus desviar do seu objetivo final, que era salvar a minha e a sua vida por meio do sacrifício da cruz. Ainda que fosse multidão, ainda que os discípulos tentassem, ainda que os milagres, claro, aparecessem a todo momento pessoas necessitadas de milagre para ele fazer, nada disso conseguia desviar ou afastar, ou até mesmo fazer com que Jesus desistisse do objetivo principal, que era ir à cruz e morrer por mim e por você. No versículo 21 e 22, a gente já falou sobre esse texto, Jesus falou assim: é necessário que o Filho do Homem morra. Agora ele coloca como certo. Antes ele falou: é necessário, vai acontecer. Agora ele diz assim, ó: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está, ou seja, é certo, está breve de acontecer, vai acontecer, não tem para onde correr. O Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Então, primeiro ele falou sobre necessidade e agora ele fala sobre certeza. Aquilo que era uma necessidade, morrer para salvar pecadores, agora ele já coloca como uma verdade absoluta. Vai acontecer, está para acontecer. Então você percebe mais uma vez que Jesus sempre teve o foco muito bem estabelecido, sempre teve no seu coração ou na sua disposição a vontade e o desejo de cumprir o plano que o Pai lhe dera. Ele nunca pensou em desistir e olhar para trás. Se você olhar essa mesma passagem em Marcos 9 e em Mateus 17, você vai ver que os outros escritores, Marcos e Mateus, eles dizem que Jesus não fala só da morte, fala também da ressurreição. Jesus diz que está para ser entregue, mas que também irá ressuscitar. Lucas é mais resumido, fala só da morte de Jesus, mas a gente bem sabe que a morte dele, ela antecedia o maior de todos os milagres, que seria em breve a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. Mas Lucas, ele não nos traz essa verdade. Então, voltando para cá, 45, Lucas diz assim: eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendesse, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Devido, eu falei um pouco disso aqui semana passada, os preconceitos que os discípulos tinham, e aí preconceito aqui é conceitos
pré-concebidos, conceitos antes de Jesus vir. O conceito deles antes de Jesus vir, o pré-conceito deles era que Jesus seria um libertador de Israel, Jesus teria um exército, Jesus seria poderoso, mas tão poderoso como Jesus está sendo, amando, curando. Jesus teria um poderoso à semelhança de Davi, Jesus seria um grande militar. Então, devido a esse preconceito que eles tinham e essas expectativas de ser libertos de Roma, os discípulos não conseguiam mais uma vez entender o que Jesus está repetindo pela segunda vez. Ele está dizendo, olha, eu já disse lá que era necessário morrer, estou repetindo agora de novo, e o texto diz que eles não entenderam. Só que Lucas agora nos traz uma verdade, um elemento que até então estava encoberto, que até então a gente não tinha visto no versículo 21 e 22. Lucas diz assim, foi-lhes encoberto para que não compreendessem. Então, você vê aqui o controle soberano de Deus, o controle soberano da providência de Deus em fazer aquilo que bem entende. Então, apesar de os discípulos terem a sua responsabilidade nos seus preconceitos, na sua falta de atenção em ouvir o que Jesus estava falando, em dormir na reunião de oração e não atentar para o que Jesus dizia, eles tinham sua parcela de culpa. Mas você entende aqui que existia também uma vontade soberana de Deus encobrindo deles de entender isso. Então o texto diz, foi-lhes encoberto para que não compreendesse. Então, mais uma vez, a gente vê aqui um exemplo do controle de Deus sobre todas as coisas que acontecem na terra, inclusive sobre a vida dos seus discípulos. Quer ver um exemplo muito bom disso, do Antigo Testamento? 1 Reis. É um texto que provavelmente os irmãos conhecem. 1 Reis, no capítulo 11, tem um título que diz assim, a ira de Deus contra Salomão. Deus fica irado com Salomão. Deus fala, olha Salomão, eu vou tirar o reino da tua mão. Eu vou dividir esse reino porque você não foi fiel a mim. Então, quando chega no versículo 12 do capítulo 11 de 1 Reis, o texto diz assim, Deus fala para Salomão, contudo, não o farei o quê? Não vai tirar o reino. Não farei nos teus dias, por amor de Davi. Então, Deus diz para Salomão, não vou fazer agora por amor do teu pai. Teu pai, da mão de teu filho tirarei. Então Deus diz para Salomão, do teu filho eu vou tirar o reino. E aí o texto segue, 13, diz assim, ó, todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Então Deus anuncia já o que ia fazer. Aí quando você vira a página e vai para o capítulo 12 de Reis, e vai acontecer mesmo essa divisão do reino de Israel, por culpa de Salomão, que Deus já tinha avisado. Então Salomão tinha responsabilidade? Tinha. O filho de Salomão, Roboão, tinha responsabilidade? Tinha. Porque o texto começa assim, versículo 3. Vieram, o povo veio falar com Roboão, e o povo disse o seguinte, toda a congregação disse a Roboão, teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Esse é o pedido do povo para Roboão. Então Roboão vai ter uma responsabilidade, porque Roboão faz o contrário. Roboão aumenta, ele diz, ó, se meu pai foi duro, eu vou ter o dobro. Vocês vão ver o que é ser duro agora. Então Roboão tem sua responsabilidade, Salomão tem a dele. Mas quando você vai para o versículo 15, olha o que Deus diz. 1 Reis 12, 15. O rei, pois, rei Roboão, não deu ouvidos ao povo. Responsabilidade de quem? Roboão. Ele é culpado. Mas olha o que o texto diz. Porque este acontecimento vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aias, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então, assim, apesar de Salomão ter culpa, apesar de Roboão ter culpa, o fato de Roboão ter não dado ouvido ao povo e endurecido ainda mais o jugo do povo, esse acontecimento vinha da parte do Senhor, isso que a Bíblia diz, porque o Senhor estava movendo todas as coisas, movendo a sua providência para tirar o reino, como havia dito para Salomão, vou tirar, porque não me agradei de ti. Só vou reservar uma tribo por causa do meu servo Davi. Então a gente olha aqui para os discípulos agora e entende mais uma vez, os discípulos têm culpa? Tem responsabilidade? Tem. Mas no final das contas, quem é que está movendo essas coisas? Deus. Nada foge ao controle de Deus. No final das contas, é a mão de quem que está governando e conduzindo? A mão de Deus. Soberanamente. Por quê, pastor? Não sei, porque ele quis.
porque aprove a ele fazer assim. Não tem uma resposta concreta, mas o texto diz que os discípulos eram tardios em ouvir, o texto diz que os discípulos eram incrédulos muitas vezes, o texto diz que eles dormiram na reunião de oração, mas o texto também diz que Deus quis encobrir deles, e eles terminam o texto dizendo, temiam interrogá-lo a esse respeito. Então, não tem uma resposta concreta por que Deus não revelou isso a eles. Mas talvez João 16 nos ajude a entender um porquê disso. João 16, 12 diz assim, João 16, 12, olha o que Jesus vai dizer para os próprios discípulos. E aí talvez isso aqui nos ajude a entender o que eu estou falando lá de Lucas. João 16, 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, não tem uma resposta concreta, mas talvez João nos mostre que Jesus ou Deus resolveu encobrir dos discípulos aqui em Lucas, porque eles não podiam suportar, porque eles não podiam entender. Não é o próprio Cristo que diz, olha, o que eu faço agora vocês não entendem, contudo lá na frente vocês entenderão. Então, provavelmente, pode ser que por isso Deus encobriu dos discípulos essa grande verdade. E aí o texto termina dizendo que eles temeram e por temer não perguntaram. Talvez se tivessem perguntado, teriam recebido a resposta e o consolo de Deus. Não perguntaram, ficaram sem resposta e sem consolo. O que sobrou para eles? Medo. E aí, quando o medo prevalece, já falei aqui em outras vezes, a fé desaparece. É fato. Medo prevalece, fé desaparece. Ah, pastor, está dizendo que eu não tenho que ter medo? Não, tenha medo, mas nunca permita que o seu medo prevaleça sobre a sua fé, porque se o seu medo prevalecer, a fé desaparece. Tenha medo, mas sempre coloque do outro lado da balança do seu medo a fé em Cristo Jesus, e o seu medo será tolerável e suportável. Então, nunca permita, e os discípulos vão fazer isso. Voltando para cá, e aí a gente já vai para um outro título. O título aqui era Jesus está repetindo que vai morrer. E agora o maior no reino dos céus. Vamos voltar para cá. 46 diz assim: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Percebe? Como eu disse, os discípulos tinham uma imaturidade. Os discípulos tinham um pouquinho de incredulidade. E talvez por isso eles não conseguiam compreender o que o mestre falava. Jesus está falando de alto sacrifício, de dar a vida em favor dos discípulos, e eles estão discutindo quem é o maior. Jesus está falando de morrer, e eles estão discutindo quem vai ter mais destaque. E aí, provavelmente, como eu disse, influenciados por esse preconceito que eles tinham de reino, porque eles entendiam, ou eles esperavam um reino físico instantâneo, que Jesus ia instaurar um reino. Então, logo, onde tem um reino, o que tem? Tem cargos, tem posições, tem lideranças. Então eles estavam já ali, quando Jesus reinar, quando Jesus assumiu o trono, quem vai ser o maior? Quem vai governar? Quem vai ser o primeiro-ministro? Quem vai ser o vice? Quem vai ser o governador? Então eles estavam discutindo acerca disso. Enquanto Jesus estava falando de alto sacrifício, eles estavam falando de egocentrismo. Eles estavam falando deles. Enquanto Jesus falava em morrer em favor de alguém, ou dos pecadores, eles estavam olhando para o eu, para o umbigo deles, o que eu posso ganhar com isso. Então você vê que havia uma diferença muito grande entre os discípulos e Jesus. E no reino de Deus não há espaço para amor ao eu. Há espaço para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É isso que tem espaço no reino de Deus. Mas os discípulos estavam amando a si, o umbigo. Então, eles esperavam um reino físico e Jesus vai mostrar para eles que não era isso que estava acontecendo. Lá em Mateus, essa mesma passagem, Jesus para e fala para eles assim, no meio do caminho: o que vocês estão discutindo aí? Aí eles falam: nada não. Aí se calam. Aí os discípulos eram muito engraçados, eles parecem com a gente. Jesus sabia, a gente vai ler aqui agora, e pergunta: o que vocês estão falando aí? Aí eles dão migué, ficam quietos, assovia, olha para o lado. Aí volta aqui para o 47, aí diz assim, mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança e colocou-a junto a si. Então você vê aqui agora, como eu disse,
um exemplo da natureza divina de Jesus, comunicando, entenda isso, a sua natureza humana algo. O que a natureza divina de Jesus comunicou à natureza humana dele? O que os discípulos estavam comentando e tentaram esconder dele. O que se passava no coração deles. E ainda que eles nem colocassem para fora, o texto diz que Jesus sabia o que se passava no coração. Então, até que eles tivessem falado baixinho, falado à distância de Jesus, não importa. A natureza, e grave isso, Jesus é uma pessoa, já falei isso aqui, vou repetir, uma pessoa formada de duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Uma pessoa, segunda pessoa da Trindade, com duas naturezas. Então, diferente da Trindade, né? A Trindade é um Deus, três pessoas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, três pessoas. Jesus é uma pessoa com duas naturezas, a natureza divina, o Verbo encarnado, sempre existente, que vivia com Deus antes da fundação do mundo, e a natureza humana que veio de Maria. Então Jesus tinha duas naturezas. E aí a teologia diz que essas naturezas, elas não se misturavam, não se confundiam, e que uma não tomou a outra. Porque se a natureza humana toma a natureza divina, a gente tem um problema, porque a natureza divina não pode se transformar em natureza humana. Se a natureza divina toma a humana, a gente tem outro problema, porque a gente não teria uma pessoa 100% homem, a gente teria um super-herói, um super-homem, o que não era de Jesus também. Então o que a gente tem são naturezas diferentes, trabalhando em conjunto, mas elas não se confundem, não se misturam e uma não toma o lugar da outra. Então você vê aqui a natureza divina comunicando para a natureza humana de Jesus o que os discípulos estavam comentando. Então, quando você vê, por exemplo, Jesus chorar, natureza humana. Quando Jesus chora, provavelmente a natureza humana chora, a natureza humana ela transmite para a natureza divina, ainda que guardando as proporções, porque é Deus, o choro. Quando Jesus tem fome e sede no deserto, é a natureza humana. Mas ainda que seja a natureza humana, a pessoa é quem? É a pessoa do Cristo. E o Cristo como pessoa, ele é o quê? Ele é homem e Deus. Então, o que uma natureza faz, a pessoa faz, automaticamente a outra natureza recebe, participa. Então o que eu estou querendo dizer é, elas não se misturam, mas elas se comunicam entre si. Então quando você diz, Jesus teve fome, você está falando da pessoa de Jesus. Só que você tem que lembrar que dentro da pessoa de Jesus habitavam duas naturezas, humana e divina. Quem sentiu fome? Humana, mas a humana com certeza comunicou isso para a divina. E aqui é a mesma coisa. Quando a gente fala, Jesus ressuscitou mortos, a gente está falando da pessoa, Jesus. Mas existiam duas naturezas. Que natureza ressuscitou mortos ali? O poder, provavelmente, claro, veio da divina. Mas a natureza humana não participou disso? Claro que participou, porque Jesus como homem tocou, Jesus como homem falou, Jesus como homem tocou nos olhos do cego. Então você tem que entender isso, para que você não entre também num erro teológico acerca de quem era o Cristo. E não confundir Jesus como um super-herói, ou não confundir Jesus apenas como um mestre, bom mestre, porque aí você está diminuindo quem ele era. Então eu sei que parece confuso isso, mas é necessário que a gente entenda que Jesus era diferente de qualquer um que está aqui hoje, porque ele era uma pessoa com duas naturezas, e essas naturezas agora aqui estão trabalhando em conjunto. Então a natureza divina fala para a natureza humana, eles estão lá discutindo quem é o maior. E aí o texto diz que Jesus pega uma criança como exemplo, coloca no meio e pergunta, ainda não pergunta, Jesus só coloca a criança no meio. E é claro, eu poderia aqui fazer 20 aplicações acerca do que Jesus queria dizer com colocar a criança do lado dele. Na sua grande maioria, as crianças são despretensiosas, as crianças são humildes, as crianças são dependentes, as crianças, na sua grande maioria mesmo, a não ser quando a criança já está muito levada, ou já está muito esperta, as crianças, na sua grande maioria, não fazem nada buscando seus próprios interesses, não fazem nada com segundas intenções, na sua grande maioria. Então o que Jesus estava querendo passar para os discípulos não era aonde muitas igrejas acham que Jesus está querendo que você seja infantil, que você seja menino. Não, pelo contrário, em algumas passagens da Bíblia, Paulo fala, para de ser menino na fé, bora crescer aí. O que Jesus está querendo dizer é que a gente tem que ter características de uma criança, humildade, ser despretensioso, ser dependente do pai, e o pai, no caso aqui, ele, né, e o pai, Jesus e o pai. É isso que Jesus está chamando a atenção para os discípulos. Dificilmente vai ver uma criança querendo lugar de destaque, brigando para conseguir um lugar, pelo contrário. Então é isso que Jesus chama a atenção. E aí o texto avança
Jesus diz no 48 assim, e lhes disse, quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Nós sabemos aqui que é o Pai. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Então o que acontece, queridos? A gente está diante de mais uma passagem onde Jesus está usando de um exemplo, de uma figura, de linguagem, para passar algo espiritual para os discípulos. Então ele diz, olha, vocês estão vendo essa criança aqui? Quem recebe essa criança em meu nome? E aí, de novo, Jesus não está falando apenas de crianças, mas Jesus está falando daqueles servos que se portam como dependentes, humildes e totalmente guiados pelo Pai. Quem recebe esses servos, esses pequeninos do Senhor, não apenas em estatura e em idade, recebe a Ele, é isso que Jesus diz. E aí é muito legal que Jesus volta para aquela lógica que eu tinha falado há um tempo atrás. A lógica do reino dos céus ela é contrária à lógica humana. A lógica humana é você tem que ganhar. A lógica de Jesus é quando você perde, você ganha. A lógica do mundo é você tem que conquistar. A lógica de Jesus é você tem que dividir. Então a lógica de Jesus é sempre contrária. A lógica do mundo é revide. A lógica de Jesus é se alguém lhe ferir, uma face dê a outra. A lógica do mundo devolva na mesma moeda. Jesus diz, ore por aquele que vos persegue. Então a lógica de Jesus é invertida. E agora Jesus pega os discípulos que querem ser grandes e fala assim, olha, aquele que recebe um dos meus pequeninos, aqueles humildes, aqueles simples, aqueles mais modestos, recebe a mim. E aquele que a mim recebe, recebe o Pai. Isso é muito legal, porque Jesus está falando isso um pouco antes do que a gente vai ver à noite. A questão de recebê-lo. À noite a gente trata sobre isso. Então Jesus diz, olha, aqueles que recebem os simples. E aí, vamos falar aqui, nunca vi isso aqui na igreja, mas é sempre bom falar para que a gente tenha a nossa mente bem alerta quanto a isso. Infelizmente, em algumas igrejas, os mais humildes, os mais carentes, ou os que têm menos dons, menos destaque, eles não são recebidos com tanta alegria, com tanta festa, quanto aqueles que ocupam cargo de destaque. Isso é um erro horrível, porque Jesus diz, quem recebe um desses pequeninos em meu nome, recebe a mim. Então, infelizmente, hoje na igreja evangélica, tem se esquecido até essa verdade. As pessoas querem receber os grandes. Quem são os grandes? Os apóstolos, os pastores famosos, os músicos famosos. Esse a gente quer receber. Nem interessa, se vem em nome de Jesus, Importa que venham, porque é grande. E aí os pequeninos, aqueles que são humildes, que não têm uma voz tão boa, que não pregam tão bem, a gente já não recebe com tanta alegria. Isso é um erro terrível, porque vai totalmente contrário ao que Jesus está ensinando. Essa semana, a gente falava sobre isso. A igreja evangélica fica tão correndo atrás de ídolos, que há pouco tempo atrás, uma cantora famosa saiu no YouTube, revelações de que ela usava drogas, que ela era viciada em drogas. Áudios e mais áudios dela, comprando e pedindo ao namorado que desse droga para ela. Uma cantora famosa. Há pouco tempo agora, 2 semanas atrás, no YouTube também, um outro cantor famoso, um garoto que ganhou vários prêmios lá no Raul Gil, gravou CD, tem uma voz belíssima, foi flagrado mais uma vez também num vídeo, tá no YouTube o vídeo, com uma garrafa de vodka na mão, aí fez um texto dizendo que ele teve um momento de queda, aí o pessoal perguntou, mas e aí, nesse momento de queda você continuou ganhando dinheiro, fazendo show, indo subindo nos púlpitos para cantar? Continuei, mas me arrependi. Então assim, a igreja evangélica está com os olhos tão fitados nos grandes, nos famosos, nos tal, e mal sabe que por trás dessas pessoas vivem uma vida maldita, miserável. Então assim, não que a gente conheça a vida de todo mundo que toca e canta aqui na igreja, mas é muito mais fácil de eu conhecer a espiritualidade dos irmãos que cantam e tocam aqui, porque eu vejo aqueles que oram, aqueles que não oram, eu caminho com eles, eu vejo a frequência deles na igreja, eu vejo a frequência deles em escola dominical, então eu consigo, claro que eu não vou saber da intimidade das pessoas, mas eu consigo ter uma ideia
da espiritualidade daqueles que estão subindo aqui, para cantar, para tocar, para pregar. Agora, você contrata, chama pessoas que você não conhece nem o histórico de vida, não sabe nem como estão vivendo, você está exposto a isso. Mas a gente gosta disso, né? A igreja evangélica gosta de valorizar os grandes, e os pequenos a gente deixa de lado, porque às vezes não enche tanto os nossos olhos, não é tão belo aos nossos olhos, não é tão suave aos nossos ouvidos, mas talvez aquela pessoa tenha uma vida de intimidade com Deus muito, muito maior do que aquele famoso que está vivendo uma vida de pecado maldita. Então, cuidado com isso, querido. Jesus diz: quem receber esses pequeninos, recebe a mim. Quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, que é o Pai. Ou seja, devemos tratar os pequeninos, devemos tratar aqueles menores da casa de Deus com a mesma importância, com a mesma atenção que a gente trata os demais. A gente tem que tomar cuidado. De novo, aí vou abrir um parênteses, que eu sei que no meio de uma igreja existem afinidades. Então, é provável que você tenha afinidade mais com alguns irmãos do que com outros, mas isso não te dá o direito de tratar aqueles irmãos que você tem mais afinidade melhor do que os outros que você não tem afinidade. Então você não está proibido de ter mais afinidade, de ser mais amigo de alguns irmãos da igreja, mas se você começa a fazer diferença entre um e outro, cuidado, você está pecando, você está indo... Vamos lá, gente. Então, para Jesus, o menor no reino dos céus, ou seja, aquele que se faz menor é grande. E eu acho que isso também é uma verdade que a gente deve guardar. E, de novo, só para fechar, a gente tem olhado para os grandes desse mundo e esquecido que para Jesus, aquele que é o menor é o maior no reino dos céus. Ele mesmo foi um exemplo de humildade. Ele serviu, ele deu a sua vida em favor de pecadores, ele lavou os pés dos discípulos, ou seja, se ele que foi ele se colocou numa condição de servo e humilde, quem somos nós para tentar nos colocar numa posição de, sei lá, qualquer coisa que não seja servo e humilde como ele foi? Certo? Voltando para cá, e aí a gente passa para o terceiro e último assunto dessa manhã, que é assim: Jesus ensina a tolerância. Esse é o título da minha Bíblia. 49 diz assim: falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome, guarde esse pedaço, em teu nome, expelia demônios, e lhe proibimos, porque não segue conosco. Os discípulos parecem que estão indo de ladeira abaixo, né? Ô benção. Eles dormem na reunião de oração, aí eles não conseguem expulsar o demônio, ficam discutindo com os samaritanos. Jesus fala que ia morrer pela segunda vez, eles não entendem nada. Aí, eles estão discutindo quem é ser o maior, e agora para melhorar, João fala assim: já que o negócio está feio mesmo, vou assumir. Mestre, quero confessar meu pecado, aconteceu um negócio. Aí Jesus fala, como se Jesus não soubesse, tudo bem. Aí Jesus, a natureza humana de Jesus diz: fala, o que houve? Ele diz: olha, encontramos um camarada aí, expulsando demônio em teu nome, e a gente proibiu. Só isso só, a gente só oprimiu ele. Aí, é engraçado que, mais uma vez, você vê aqui uma falta de discernimento dos discípulos. E aí, é claro que eu vou fazer algumas considerações quanto a isso, porque esse texto tem que ser olhado com cuidado, porque senão a gente pega esse texto e usa ele como argumento para liberar ou para autenticar qualquer pessoa a fazer qualquer coisa. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Claro que Jesus está dando uma lição nos discípulos. Claro que Jesus está ensinando aos discípulos a tomar cuidado com a intolerância, tomar cuidado com o fanatismo. Claro que Jesus está ensinando tudo isso. Mas tem também uma verdade aqui que a gente deve tomar como norte para que a gente não se perca. Porque assim, Jesus era duro com falsos profetas também. Jesus era duro com aqueles falsos mestres. Em Mateus 7, você vai lembrar que Jesus vai dizer assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. E aí, depois Jesus diz assim: naquele dia, muitos me dirão: Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, nós expulsamos demônios, nós fizemos um monte de coisa. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então você vê que Jesus não está generalizando.
dizendo que todo mundo que faz milagre é servo dele. Então cuidado com isso, porque Jesus não está aqui dando uma carta branca para todo mundo, porque lá em Mateus 7 Jesus já tinha puxado a orelha e falado, vai ter gente naquele dia que vai dizer que expulsou o demônio e eu vou mandar para o inferno, porque eu nunca vos conheci. Em Atos 19, os irmãos devem lembrar, é aquela passagem muito legal onde os demônios dão um pega. Vamos lá, abre em Atos 19, 13. Atos 19, 13 diz assim, Atos 19, 13. Atos 19, 13, assim diz. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Então o espírito aqui deu uma coça neles, arrancou a roupa deles e botou para correr os falsos profetas, falsos exorcistas aqui. Então, outras passagens bíblicas, 1 Coríntios, diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Outras passagens bíblicas diz que Satanás fará sinais, prodígios e maravilhas para que, se possível, enganar até os eleitos de Deus. É isso que diz também nos evangelhos. O próprio Jesus diz isso. Então, Jesus não está aqui dando uma carta branca para que a partir de hoje você fale, pastor, então todo mundo agora que se julga expulsador de demônios, curador, é de Jesus? Não é isso que Jesus está dizendo. Mas, com base no que a gente acabou de ler, que Jesus mesmo repreendia os falsos, o que Jesus está dizendo, e Jesus aqui, lembre-se, natureza divina está funcionando também, está trabalhando, Jesus sabia que esse homem a quem eles haviam proibido era um verdadeiro discípulo, era um verdadeiro cristão. Então, por isso que Jesus diz, vocês não deveriam ter feito isso, quer ver? O texto segue, e Jesus diz assim no 50, mas Jesus lhes disse, não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Então, de novo, Jesus não está dando uma carta branca, mas tudo nos leva a crer que o que Jesus está mostrando aqui, o que Jesus está dizendo aqui este homem era um verdadeiro discípulo, apesar dele não andar com vocês. E aí, de novo, entra a questão da intolerância, a questão do fanatismo, porque João fala assim, proibimos, porque não cede conosco. Ou seja, ele não era, vamos trazer para o dia de hoje, da mesma denominação, não andava junto, não tinha, não pensava idêntico aos congregacionais, pensava um pouco diferente, e aí os discípulos proíbem o homem de fazer o que estava fazendo, e Jesus fala, não proíba. Então cuidado, gente, não é um texto que vai abrir o leque para que as pessoas façam o que querem, mas é um texto que está nos chamando a atenção para a gente tomar cuidado com intolerância, tomar cuidado com fanatismo, tomar cuidado também que a gente deve, como eu sempre falo aqui na escola dominical, aquilo que são pilares do cristianismo, a gente não abre mão. Pilar, Jesus é Deus, a gente não abre mão. O nosso Deus é uma trindade, a gente não abre mão. Jesus vai voltar, a gente não abre mão. Mas pequenas diferenças que existem no corpo de Cristo entre congregacionais, assembleanos, presbiterianos e batistas, a gente tem que tomar cuidado, porque para a gente não cair pela viela do fanatismo e da intolerância como os discípulos estavam cometendo aqui. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente preza pela doutrina? Preza. A gente tem a nossa doutrina congregacional? Tem. Mas a gente tem que ter limite também para entender até que ponto a gente não está extrapolando, indo além do que Jesus mandou fazer. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, e os discípulos estavam perdendo um pouco isso de vista. Eu acho que a exortação de Filipenses 2, 3, é muito válida para os dias de hoje, e era para os discípulos também. Paulo diz assim em Filipenses 2, 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, meu irmão, partidarismo, vanglória
não é ou não tem lugar no reino de Deus. Pelo contrário, devemos fazer as coisas com humildade, considerando cada um superior a nós mesmos. E aí, isso vale também para os irmãos que não são da nossa denominação, que pensam em algumas situações diferentes da gente. Claro que isso, de novo, ainda mais eu, vocês me conhecem, tem limites. Então, os limites devem ser obedecidos também. Jesus termina proibindo os discípulos de fazer isso. Então, apesar de Jesus enaltecer a lealdade, Jesus entendia que deve haver moderação, sabedoria, discernimento. É como se Jesus falasse: se vocês não conseguem entender nem o que eu falo, se vocês não conseguem compreender nem o que eu faço, se vocês não conseguem nem entre vocês ficar de boa, vocês estão aí discutindo quem vai ser o maior, vocês não têm discernimento para entender quem pode, quem não pode exercer ministério em meu nome. Então, Jesus chama a atenção dos discípulos aqui, e a gente tem que tomar cuidado também, seguir o exemplo de Jesus, caminhando, zelando pela fé, zelando pela doutrina, zelando por uma igreja sadia, mas também amando e compreendendo aqueles que, ainda que não sejam idênticos a nós, tenham como pilar aquilo que a gente tem como pilar. E aí a gente vai caminhando, até porque quando chegar no céu, né, isso é fato, se alguém aqui pensa isso, não deveria. Quando chegar no céu, não teremos congregacionais, presbiterianos, metodistas, teremos crentes salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Só isso. O que passa disso é arrogância, prepotência, vanglória, partidarismo. E aí é algo também, talvez para a gente tratar numa escola dominical futura, mas se tem algo que eu acho que Lutero, claro, está vivo, está na glória, e aí, claro, também não pode ter esse sentimento, porque aonde Lutero está agora, o Espírito Santo habita e de forma plena, e Lutero não pode ter esse sentimento, mas suponhamos que Lutero pudesse ficar revoltado com alguma coisa lá no céu. Eu acho que uma das coisas que revoltaria o Lutero é o número de divisão que a gente tem hoje de denominações. O número de proliferação que a gente tem hoje de denominações que se dizem evangélicas. Acho que esse nunca foi, e acho não, aí eu digo com certeza, esse nunca foi o desejo de Lutero. Primeiro, o desejo principal de Lutero era reformar a Igreja Católica. Reformar. Então, tanto que Lutero propõe uma reforma, não uma saída. Lutero propõe uma reforma. Então, a Igreja Católica não aceita a reforma de Lutero, faz uma contra-reforma, né? Quem estudou na escola aqui lembra. E aí Lutero é obrigado, expulso da igreja, tentam matá-lo, e aí ele se vê obrigado a fundar ou a começar um movimento chamado movimento protestante, porque ele protestou contra os erros da Igreja Católica, mas nunca foi a ideia de Lutero que hoje, meu irmão, a gente tivesse a Igreja do Jesus Cheiroso. E por aí vai, pesquisa na internet, os 100 piores nomes, é sério, vocês estão rindo? Pesquisa na internet, os 100 piores nomes de igreja, vocês vão ficar assustados com tamanha aberração. Tem essa, é Jesus lindo e cheiroso. Isso é uma blasfêmia, gente. Isso é um absurdo. Não, sério, eu fico chateado com esse negócio, mas vamos voltar para cá. Então, cuidado com isso. Cuidado, apesar de eu entender que hoje essa fragmentação e essa multiplicação de igreja, ela é nociva, ela é mais prejudicial do que benéfica, ela mais dificulta do que ajuda, porque hoje a gente tem o nome evangélico totalmente deturpado, totalmente distorcido, totalmente confuso. A gente, antes de pregar, a gente tem que explicar que a gente não é desses grupos, e isso só dificulta, gente. Então, ainda assim, que a gente entenda, a gente tem que tomar cuidado para que a gente também não se torne fanático, para que a gente não fuja do exemplo de Jesus. Devemos zelar por uma igreja sadia, mas amar e apoiar ou até mesmo tolerar, né, os irmãos que pensam de forma diferente. E aí, lembre, eu falei os irmãos, porque aqueles que não são irmãos são hereges. Hereges eu não trato como irmão. Aqueles que negam trindade, aqueles que negam que Jesus é Deus, aqueles que negam ressurreição, aqueles que negam a volta de Jesus. Isso para mim é herege. Herege a gente não trata como irmão, herege não vai para o céu. Agora, irmão que tem pensamento diferente do nosso, vai para o céu, certo? Então vamos fechar? Vou fazer aqui 4 aplicações rápidas. Primeira aplicação que a gente percebe aqui é um exemplo de como crentes, os discípulos eram crentes, mas um exemplo de como crentes em Jesus podem ser ignorantes
E aí, ignorante, quando eu estou falando aqui, não estou falando da forma pejorativa. Ignorante é quando você não tem conhecimento, está cego ou, enfim, não ter clareza do que está sendo pregado, ensinado. Os camaradas andavam com Jesus e eram ignorantes em vários aspectos. Então, cuidado. Isso é mais um ponto para que a gente tenha também cuidado e tolerância na igreja. Porque a gente pode ter na igreja hoje pessoas que têm conhecimentos bíblicos altíssimos e pessoas na igreja que ainda são ignorantes para algumas verdades. Então a gente também tem que ter cuidado. Jesus não expulsou os discípulos por causa disso. Pelo contrário, Jesus continuou discipulando, continuou ensinando, continuou falando com eles até que eles ganhassem maturidade com o passar dos anos. Então é um exemplo de que alguns crentes, ainda que crentes de verdade, podem ser extremamente ignorantes a coisas espirituais, extremamente cegos para algumas verdades espirituais. Segunda aplicação, e aí foi o que eu falei acerca da nossa divergência teológica com algumas igrejas. Queridos, se alguém tem fé em Jesus, nega a si mesmo, toma a sua cruz dia a dia e o segue, isso é o suficiente, ou melhor, o necessário para que aquela pessoa seja salva. Então, apesar de novo, de eu, como pastor, me ver na obrigação de pregar para os irmãos Bíblia, sempre que possível ensinar teologia, doutrina, a verdade é o seguinte, e eu demorei um tempo para aprender isso. Queridos, aqueles irmãos que estão agora, vamos supor, lá numa aldeia indígena, no Amazonas, que eles só ouviram que Jesus salva, cura e liberta, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que a única coisa que eles tiveram é fé em Jesus, negaram a si mesmo, tomaram a sua cruz e estão seguindo Jesus na simplicidade mesmo, conhece pouquíssimo de teologia, de Bíblia, de doutrina, de congregacionalismo, de presbiterianismo. Gente, a gente não pode negar, essas pessoas serão salvas, porque a salvação é pela graça. A salvação não é pelo quanto você conhece e desconhece de Bíblia. Por mais que seja bom que você conheça a Bíblia, por mais que seja bom que você cresça em conhecimento do seu Senhor. Entende? A gente tem que também tomar cuidado com isso, porque se a gente se torna extremamente intolerante, extremamente rígido quanto a isso, a gente está dizendo que aquelas pessoas humildes, que conhecem pouquíssimo de Bíblia, não vão ser salvas. Não é por aí, queridos. Salvação não é pelo que você sabe, pelo que você faz, pelo que você consegue. A salvação é pela graça, pela fé em Cristo Jesus, só isso. Então, cuidado com isso também. A gente tem que ter isso em mente, porque às vezes, eu digo isso porque eu faço questão de pregar uma mensagem extremamente, o máximo bíblica e teológica para a igreja. Mas pode acontecer de um dia a igreja aqui adquirir um nível de conhecimento bíblico e os irmãos, sem perceber, começar a achar que aqueles que não têm tanto conhecimento quanto a gente não são crentes, não são salvos. Isso é um erro. É um erro que eu já cometi e hoje, graças a Deus, Deus me corrigiu para que eu não cometa mais. Então, cuidado. É bom conhecer a Bíblia, é bom conhecer mais Jesus, é bom saber vários versículos, mas isso não vai impedir ninguém de entrar no céu. Negou a si mesmo, tomou a cruz, seguiu a Jesus, ponto, vai ser salvo. Ainda que não conheça quem foi Lutero, é bom conhecer? É bom. Ainda que não conheça a exegese, ainda que nunca tenha escutado toda a pregação no livro de Lucas, a gente não pode negar a salvação dessas pessoas, que seria até prepotência e arrogância da nossa parte achar, né? Não, só a gente, que a gente conhece os 28 artigos, queridos. Cuidado com isso. Terceira aplicação, temos aqui uma advertência de Jesus contra o orgulho, contra a presunção. Já falei um pouco sobre isso. Eu lia um livro de J.C. Ryle, um bispo anglicano muito influente na sua época, e ele dizia assim, isso há quase 200 anos atrás, se não me engano, acho que é isso, quase 200 anos atrás, ele dizia assim, não existe nada, nem ninguém, que tem sido tão adorado, tão idolatrado quanto eu. Nada. Às vezes fala, fulano adora Maria, fulano adora imagem, né? Hoje a gente diz, fulano adora os cantores, fulano adora os pastores, mas o bispo dizia o seguinte, esse bispo anglicano, não existe nada, nem ninguém que é mais idolatrado, colocado acima de Deus do que o nosso próprio eu. Você pode ter sido o camarada mais idólatra na época que era talvez católico ou do mundo, mas você nunca teve um ídolo maior do que o seu eu. Então, querido, se tem algo que a gente tem que tomar cuidado todo dia,
rever os nossos conceitos todo dia é se a gente tem idolatrado o nosso eu. Ainda que a gente não idolatre imagens, ainda que aqui a gente não idolatre cantor, pastor, ainda que a gente, tudo isso a gente faça direitinho, a gente tem que se avaliar todo dia e falar, tenho idolatrado a mim mesmo? Tenho amado a mim mesmo de forma que eu tenho olhado para os outros de forma pejorativa? Tenho olhado para os outros de forma que me sinta melhor do que eles? Se tenho feito isso, pode ter certeza que o seu eu já virou um ídolo maior do que todos os ídolos que você já pode ter imaginado em ter. Cuidado com isso. Nunca tivemos e nunca teremos um ídolo maior e mais forte do que amar a si mesmo. E aí a gente sabe que a cruz mostra e ensina o contrário. E por último, já falei muito sobre isso, só para fechar, Jesus nos adverte contra a intolerância, radicalismo e fanatismo. Então, cuidado. Claro, vivemos um momento, uma época, em que é necessário a gente manter posição, colocar os pés firmes sobre a rocha e dizer, nós cremos nisso. E daqui só sai se Deus me convencer do contrário. Não sai. É bom a gente fazer isso. Mas a gente tem que ter um cuidado para que a nossa convicção, certeza, quanto à fé e à Bíblia, não se torne em fanatismo, radicalismo e aí intolerância. Essa semana, rodou aí em todos os WhatsApps e alguns crentes até comemorando isso. E aí o pastor Renato Vargas, que vai estar com a gente aqui sexta-feira, escreveu no Facebook dele um texto bem interessante. O vídeo era um vídeo onde traficantes, se não me engano, da ilha do governador, mandavam os pais de santo, as mães de santo, destruir as suas imagens. Destruir. E aí, aquilo estava circulando no meio gospel, no meio da Damares, né? Que a gente viu passar na prova e não te ajudou, quando vem na benção vai se arrepender, né? Esse evangelho gospel da perseguição, esse evangelho gospel da intolerância, estava circulando nos WhatsApp como algo muito legal, sendo comemorado. E aí o pastor Renato Vargas bota no texto dele, primeiro ponto dele, traficantes não são crentes. Primeiro ponto do texto dele é, traficantes não são crentes. E aí o pessoal estava compartilhando isso como, olha, os traficantes, olha que zelo, olha que coisa maravilhosa. Sabe por que isso, queridos? A maioria, não posso falar de carteirinha porque já trabalhei em favela, a maioria das igrejas gospel, não vou dizer todas, mas a maioria das igrejas gospel dentro de favela recebem dízimo, se é que eu posso chamar de dízimo, do tráfico, recebem dinheiro das bocas de fumo. E me diz que malditos são esses que recebem dinheiro, que estão matando vidas, destruindo a mocidade, os adolescentes. Os pastores recebem e dizem, não, a gente ora e santifica. Maldito, digo sem pena, blasfemo, herege. Pegar um dinheiro que está matando, tirando vidas, matando a rebelia, policiais, pessoas de bem, famílias, destruindo casas, para usar para uma igreja, dizer que é justificável. É isso que a gente vê por aí, gente. Então, de novo, cuidado, devemos manter a nossa posição firme, quem somos, o que cremos, mas intolerância, a esse ponto de se alegrar porque estão quebrando, queridos, hoje é eles, amanhã é a gente. E se o traficante aqui de Santo Aleixo resolver ser um bandista e resolver perseguir a gente? E aí? Então, isso é absurdo. Isso é completamente inaceitável. Então, se você recebeu o vídeo e por um momento você até achou legal, meu irmão, peça perdão a Deus, porque a gente erra mesmo. Então, você não está, você errou momentaneamente, mas peça perdão a Deus e entenda que temos as nossas convicções. Se eu tiver que falar para um espírito, eu vou falar das minhas convicções. Se eu tiver que falar para um pai de santo, eu vou falar das minhas convicções. Mas jamais a gente pode partir para o lado da intolerância, do fanatismo, do radicalismo, porque não foi isso que Jesus nos ensinou, certo? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A gente só prega, a gente não faz nada além disso. Não é quebrando imagens, não é invadindo o terreiro que a gente vai convencer ninguém. Pelo contrário, aí lembra que eu falei? Hoje a divisão, a multiplicação de igreja mais prejudica do que ajuda, porque hoje a maioria dos espíritas devem achar que nós concordamos com aquela besteira que foi feita, com aquele absurdo. Então, gente, encerro aqui. Hoje eu acredito que a gente tem bastante ensinamento para tirar aqui. Cuidado com a ignorância, cuidado também com a
com tratar aqueles que conhecem menos do que a gente de forma depreciativa, cuidado com orgulho e presunção, que os discípulos estavam aqui querendo saber quem era o maior, quem seria o maior, e cuidado com a intolerância e com o fanatismo, porque não foi isso que Jesus pregou, não é isso que a gente deve passar para o próximo, amém?